Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 24.5, onde a gente vai aprender a calcular o potencial elétrico através do campo. Então, partindo da relação do trabalho com a força e a sua relação com a energia potencial, a gente consegue facilmente obter uma relação que, dado o campo elétrico, a gente consegue calcular o potencial elétrico. Então é isso que a gente vai avançar nesse capítulo. Sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a seção 24.5, que é o cálculo do potencial a partir do campo elétrico. Então, como a gente vai ver nessa seção, é possível a gente calcular a diferença de potencial entre dois pontos, dada aí uma certa região no espaço, através do campo elétrico. Então, dado que eu conheço o campo elétrico, o vetor campo elétrico, em todos os pontos do espaço, eu consigo então calcular esse potencial. Como a gente vai ver, isso não é de fato uma tarefa muito complicada e ela é diretamente relacionada com a relação da força com o trabalho. Então, vamos supor o seguinte caso aqui. Então, suponha que a gente tem um campo elétrico que está representado aqui pelas essas linhas de campo, que são essas linhas em azul aqui. Então, estão aqui todos os meus campos elétricos. E o nosso objetivo aqui é deslocar uma carga positiva da posição inicial até a posição final. Então a gente faz isso através dessa trajetória e a pergunta é qual a diferença de potencial entre a posição I e a posição F. Bem, como a gente sabe, em toda a trajetória, visto que esse campo está presente em todo o espaço, existe aí uma força eletrostática que pode ser escrita em função do campo elétrico como sendo um F, que é igual a um QE, proveniente da definição do campo elétrico. Essa força ela age sobre a carga enquanto ela sofre esse deslocamento, e isso acontece durante toda a trajetória. Como a gente já viu, dado uma força e um deslocamento, uma energia em forma de trabalho é demandada. Ao movimento acelerado, né? Ou seja, na presença da força, a gente tem associado um trabalho. Então, para um deslocamento infinitesimal ds, note que o nosso deslocamento total ele é a soma de infinitos deslocamentos infinitesimais. Para cada deslocamento infinitesimal, que se somam aí, somando toda a trajetória, a gente tem então um dw, que é um trabalho infinitesimal, que é dado por F, produto escalar com esse deslocamento. Então, o que quer dizer esse produto escalar? Vamos reprisar. Basicamente, essa trajetória ela é composta por deslocamentos infinitesimais ds que vão se somando até dar a trajetória como um todo. Então, por exemplo, daqui para cá eu tenho um certo deslocamento ds, tenho um certo campo E que dá origem a uma força F, e o produto escalar vai depender desse ângulo θ aqui. Porque se você se atentar, isso aqui pode ser escrito como módulo de F, módulo de ds e o cosseno de θ, que é o ângulo entre F e ds. Então, para essa trajetória, em teoria, o que nós teríamos que fazer é, para cada elemento ds, ver o ângulo da força com esse deslocamento e ir somando todos esses módulos de F, módulo ds, vezes o cosseno do θ. Note que para essa trajetória, o ângulo θ, né, ele muda dependendo da posição que você está. Então não é tão fácil resolver essa integral, dado uma trajetória como essa. Bem, do trabalho e a relação do campo com a força, é fácil tirar que eu posso escrever o dw como sendo, então, Q e produto escalar com ds. Para determinar o trabalho total, a ideia é integrar dos dois lados, da posição inicial até a final, de forma, então, que meu trabalho total ele é igual a Q, o Q é uma constante, sai da integral, né? Integral da posição inicial até a final de E escalar ds. Essa é a minha definição de trabalho, só em função, né, escrita em função do campo elétrico. Essa integral aqui, onde você vai ponderando, né, conforme o ângulo entre o ds e a força, ou no caso dessa integral, conforme o ângulo entre o ds e o campo elétrico, ela é chamada de integral de linha. E é um tipo de integral que a gente aprende a calcular nos cursos de cálculo 2, 3 ou 4. Agora, como a gente viu nas aulas passadas, a força de Coulomb, a força produzida pelo campo elétrico, ela é uma força conservativa, de forma que o trajeto que eu faço para ir de E até F
resulta no mesmo trabalho. Então, independente se eu fizer essa trajetória ou essa trajetória aqui, ou mesmo uma trajetória bem mais complicada, qualquer um desses caminhos, seja o 1, o 2 ou o 3, eles vão dar o mesmo resultado. A força é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Agora, se esse campo ele é conhecido em todos os pontos dessa certa região do espaço, então é possível a gente calcular a diferença de potencial entre o I e o F. Como a gente faz isso? Basicamente, a gente se atenta à definição. A gente sabe que a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho. Mas a diferença de potencial é a energia potencial dividido por Q. O que implica daqui, então, que é algo que a gente já viu nas sessões passadas, que a variação de potencial ela é igual, então, a menos o trabalho dividido por Q. Se a gente se atentar na nossa integral de linha, a gente pode, então, escrever a diferença de potencial como menos a integral de I até F de E escalar ds. Simplesmente peguei nosso amigo Q, dividi aqui e troquei o sinal para que ficasse, então, igual à variação potencial. Dessa forma, então, a variação potencial ela é igual a menos a integral de I até F de E escalar ds. Essa é a relação que a gente estava procurando entre a diferença de potencial e o campo elétrico. Então, daqui vale enfatizar que esse resultado não depende da trajetória. Então, a gente pode sempre escolher uma trajetória apropriada para que a gente consiga resolver essa integral. E isso é proveniente do fato da força elétrica ser uma força conservativa. Resolver essa integral de linha nos dá automaticamente a diferença de potencial entre a posição inicial e a posição final. Para a gente elucidar isso um pouquinho melhor, vamos fazer o teste 3 do livro. Teste 3. A figura mostra uma família de superfícies paralelas equipotenciais, que são vistas de perfil, e 5 trajetórias ao longo das quais um elétron, uma carga negativa, pode ser deslocado de uma superfície para outra. Então, estão aqui as superfícies equipotenciais, todas elas paralelas entre si, e você tem aqui as partículas que são deslocadas, por exemplo, A1 daqui para cá, A2 daqui para cá, A3 daqui para cá, seguindo o sentido, né, das setas. A4 é daqui para cá. Você faz isso, então, deslocando os elétrons de uma superfície para outra. E as perguntas, então, são: A. Qual é a orientação do campo elétrico associado às superfícies? Então, vamos começar com esse aí primeiro. Então, note, uma observação relevante aqui é que o campo elétrico ele é sempre perpendicular à superfície. Então, para qualquer ponto aqui, o seu campo elétrico ele é perpendicular à superfície equipotencial. Então, como você nota que as superfícies equipotenciais são planos paralelos, então é fácil de se atentar que quem está produzindo esse potencial é alguma superfície, né, algum volume de cargas que produz, então, campos que são nesse sentido aqui, a todo instante perpendicular às superfícies equipotenciais. Agora, o sentido a gente precisa entender um pouquinho melhor. A gente pode pensar que ele pode ser assim. Será? Então, veja, o potencial maior está aqui e o potencial menor está aqui. Se você se lembrar no caso da carga pontual, se você tem uma carga positiva, quanto mais longe você está dela, quanto mais afastado você está, menor é o potencial. Aqui, por exemplo, o potencial V1, aqui, por exemplo, é o potencial V2, e o potencial V1 é maior do que V2. Então, note que quanto mais próximo você está da carga positiva, maior é o potencial. Então, fica claro para a gente que quem produz essas superfícies equipotenciais tem que ser algo desse tipo aqui, ó. Um plano infinito carregado positivamente, produzindo, então, um campo da esquerda para a direita, porque note que da carga positiva as setas, né, do campo são para fora, né? A gente definiu assim a convenção, porque a carga de prova é uma carga positiva, que você usa para definir o campo elétrico. Então está aqui o seu campo, e para essa configuração, as superfícies equipotenciais são como aquelas aqui do desenho, e aqui então a gente tem 90, 80, 70 volts e assim por diante.
Então, respondendo à questão A, qual é a orientação do campo elétrico associado às superfícies? É da esquerda para direita, pois o potencial é maior à esquerda. Ou seja, se o potencial é maior aqui, significa que as cargas positivas estão mais próximas aqui, de forma então que o campo é da esquerda para a direita, visto que ele é produzido por um plano positivamente carregado. Em relação ao item B, ele pergunta: para cada trajetória, o trabalho realizado para deslocar o elétron é positivo, negativo ou nulo? Bom, ele está perguntando do trabalho da força externa, né? Então você tem uma força externa que está deslocando esses elétrons e ele quer saber se o trabalho realizado é positivo, negativo ou nulo. Então vamos olhar o exemplo aqui que eu desenhei. Esse exemplo aqui que é análogo ao que nós temos ali. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor, um elétron, então é uma carga negativa. Visto que é uma carga negativa, o campo elétrico exerce aqui uma força nesse sentido, né? Porque ele é produzido por essas cargas positivas. A força é uma força de atração, visto que é um elétron, uma carga negativa. Então a força elétrica é da esquerda para a direita. Essa é a força elétrica. Se eu vou deslocar, uma pessoa, vou aplicar uma força externa para deslocá-lo, por exemplo, daqui até aqui, o meu deslocamento é da esquerda para a direita. A minha força elétrica é uma força da direita para a esquerda. Então, o trabalho do campo e não do agente externo, quando eu vou da situação inicial aqui para a situação final, ou seja, diminuindo o potencial, visto que é uma carga negativa, é um elétron, o trabalho do campo é um trabalho menor do que zero. Por quê? Pois a força elétrica ela é antiparalela ao deslocamento. E o sinal do campo vem exatamente do produto escalar de F ds. Se eles são antiparalelos, dá um ângulo de 180 graus, logo o trabalho do campo é negativo. Agora, no meu caso, eu tenho uma força externa e o trabalho do campo. Como a gente sabe, a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. O trabalho total é o trabalho do campo mais o trabalho da força externa. Quando eu saio da condição inicial com velocidade zero e vou para a condição final parando, né, chegando aqui e parando, ficando também com velocidade zero, ou seja, a velocidade inicial é igual à velocidade final e é igual a zero, isso aqui implica que a variação da energia cinética é igual a zero. O que implica, então, que o trabalho do campo mais o trabalho da força externa, ele é igual a zero. Isso me diz, então, que o trabalho do campo é igual a menos o trabalho da força externa. Logo, na situação onde eu levo o meu elétron da inicial até a final, o trabalho do campo é negativo, o trabalho da força externa, então, é positivo. Então, da esquerda para a direita, o trabalho da força externa é positivo, visto que o trabalho do campo é negativo. Assim, na condição 1, você está indo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, como a gente viu, trabalho do campo negativo, trabalho externo positivo. Então, trabalho externo maior do que zero. No item 2 também, porque está indo da esquerda para a direita. No item 3 também. No item 4 já, aí não. Esse aqui, como ele está indo de uma região de menor potencial para um maior potencial, o que acontece? O deslocamento daí é no sentido da força. O trabalho do campo, então, é positivo, quando você vem nesse sentido. O que implica, então, que o trabalho da força externa é negativo. Então, nesse caso, o trabalho da força externa é menor do que zero. E nesse caso aqui também é maior. Então, para cada trajetória, o trabalho realizado para deslocar o elétron é positivo, negativo ou nulo. Então, ele só é negativo para 4. Então, em B, o trabalho de 1 é maior do que zero, o trabalho de 2 é maior do que zero, o trabalho de 3 é maior do que zero, o trabalho de 4 é menor do que zero e o trabalho de 5 é maior do que zero. Isso aqui, o trabalho realizado pela força externa. Note que o trabalho do campo é todo invertido. O trabalho do campo em 1 é menor do que zero, o trabalho do campo 2 é menor, o trabalho do campo na trajetória 3 é menor e assim por diante. Finalmente, no item C, ele pergunta: coloque os caminhos na ordem do trabalho realizado, começando pelo maior.
Então, aqui, ó, se atente que todas as variações de potencial são iguais a 10 volts, com exceção da de 3, que é uma variação de 20 volts. A variação de potencial, ela está intimamente relacionada ao trabalho. A variação de potencial, se você se lembrar, nada mais é do que o delta U sobre Q, que por sua vez é menos o trabalho dividido por Q, visto que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Daqui, então, é fácil notar que o trabalho ele é proporcional à variação da potencial. Vamos pensar aqui em módulo porque a gente já sabe, né, qual é o sinal do meu trabalho. A magnitude, né, desse trabalho, o módulo, o tamanho, a quantidade de joules, ela é proporcional à variação de potencial. Então, se eu faço um deslocamento de 10 volts de uma superfície cuja diferença é de 10 volts, o meu trabalho é menor em módulo do que se eu fizer um deslocamento de 20 volts. Então, o trabalho 3, ele é um trabalho positivo e é o maior de todos em módulo. Então, o W3 é o maior de todos. Agora, tanto o W1 quanto o W2 quanto o W5 são maiores que zero e envolvem um deslocamento ΔV de 10 volts. Então, eles são iguais. O W1 é igual ao W2, que é igual ao W5, que é maior que o W4, visto que o trabalho realizado para realizar a trajetória 4, ele é um trabalho negativo. Aqui enfatizando que nós estamos falando do trabalho realizado pela força externa. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade para escrever. Não esqueça de divulgar o canal, que a gente faz isso para tentar ao máximo espalhar o conhecimento Brasil afora. Então, muito obrigado por estarem aqui até agora e até a próxima.